Glória a Deus. Agora sim. A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu estava ali louvando o Senhor, os cânticos, vendo aqui Bispo Silvio, irmã Noêmia, Ricardo, Bispo Ricardo, me fez lembrar, há mais de 20 anos atrás, na tarde da vitória, Ricardo tocando violão, Bispo Silvio pregando, dirigindo, a mesa aqui à frente. Falei assim, meu Deus, o tempo passa, né? E o nosso Deus continua o mesmo, sendo abençoador, sendo esse direcionador sobre as nossas vidas. Vi a irmã Koffler falando sobre o tempo, o quanto o nosso Deus tem sido tão maravilhoso, dando saúde, dando força, produzindo e aumentando a nossa fé. Isso faz parte da nossa história. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre gratidão. Salmista Davi, Salmo 116, número 116, diz, 116, versículo 12, que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que tem nos dado? Que daremos ao Senhor, hein? A gratidão, o nosso muito obrigado, o que nós temos dado ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, pelo fôlego da vida, pela disposição que nós temos a cada dia de nos levantarmos, nos prostrarmos de pé, partirmos para o trabalho, para os nossos afazeres, por estarmos vivos. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios? Louvarmos ao Senhor, engrandecermos a Ele. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Hoje, pela manhã, eu escrevi um devocional. Toda manhã eu escrevo. E Deus tem me dado graça. Cada manhã eu tenho tido, como diz assim, mensagens que Deus me coloca na minha mente e eu transcrevo assim rapidamente todas as manhãs. Incrível que toda manhã Deus me dá uma nova mensagem, Deus me dá uma nova palavra a cada dia, e eu creio que o Senhor tem te dado a cada dia uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova vontade de quê? De viver. E eu coloquei bem assim, sobre um filme da década de 80, alguns aqui não tinham nem nascido, mas eu já estava brincando e fazendo as minhas artes, e eu coloquei assim, que um filme de 1983 fez muito sucesso com o tema retroceder nunca, render-se jamais. Principalmente aos aficionados por lutas marciais que lotavam as academias, os cinemas para assistir esse filme. E a Bíblia relata de um fato marcante da história do povo de Israel, cativo no Egito e após resgatado por Moisés, após o clamor do povo israelita que estava ali cativo, aprisionado por Faraó. Deus envia um resgatador. Deus enviou um resgatador sobre a minha vida. Deus enviou um resgatador sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus te resgatou. Sabe de onde? Lá do lamaçal do pecado, lá das discórdias, das dificuldades, te puxou, te colocou numa rocha que é Cristo Jesus, te firmou, te fortaleceu, e por isso você está aqui, e por isso você tem motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Às vezes nós olhamos e falamos, eu não tenho motivo para glorificar, porque eu tenho tantas lutas, mas até pelas lutas nós precisamos glorificar. Sabe por quê? O Senhor te dá forças para superar, o Senhor te dá coragem para vencer. Muitos adormecem e não querem mais acordar, porque não querem enfrentar a realidade do dia a dia.
Mas nós não, nós temos Cristo na nossa vida, nós temos um Senhor que peleja por mim e por vocês a cada dia, e isso nos motiva a nos levantar, nos colocarmos em pé e falarmos: hoje vai ser um dia muito melhor do que o ontem, porque o Senhor me resgatou. Não merecia. A Santa Ceia de domingo retrata tudo isso, o pão, o trigo moído, dilacerado, que representa o corpo de Cristo, que representaria as nossas vidas ali. O sangue, o vinho, que representa a nova aliança, pelo corpo esmagado, pelo corpo sacrificado, firmou-se uma nova aliança. Agora com quem? Com Cristo Jesus. Fomos resgatados, fomos salvos. Era para estarmos ali mortos, fadados ao inferno, mas o Senhor puxou pela mão, nos tirou de lá e falou: eu tenho uma nova história para você, eu tenho uma nova vida para você. E baseado nisso, nós estamos aqui. Amém. Senhor, meu Deus, firmado nesta palavra, firmado neste evangelho das boas novas, ó Pai, eu oro ao Senhor, ó Pai, e peço ao Senhor que o Senhor fale conosco, Senhor, como o Senhor já tem falado através dos louvores, Pai. Como o Senhor tem tocado vidas, Senhor. Por vezes muitos de nós queremos desistir desta caminhada, desta jornada da vida, desta caminhada cristã. Mas o Senhor, a cada dia, Senhor, coloca um cântico novo. A cada dia o Senhor coloca um ânimo novo, Pai, de podermos glorificar e exaltar e caminhar de fé em Cristo Jesus. Amém. O Egito ficou para trás. O Egito ficou para trás. Por vezes, muitos daquele povo israelita, que somos nós somos a Israel de Deus. Eu já ouvi falar, parece, pastor, que quando eu estava lá fora, as coisas eram melhores do que estão hoje. É, porque a propaganda do inimigo é boa. O inimigo quer tirar você da bênção com uma propaganda o quê? Enganosa. Ele te promete muitas coisas, te proporciona muitas coisas, mas no final é pecado. No final é morte. E muitos falam: eu acho que eu vou retroagir, eu vou retroceder. O Egito ficou para trás. Não queira retomar ou retornar às velhas práticas. Você já foi resgatado. Permaneça nas práticas e princípios do Senhor. Coisa difícil para muitos, permanecer nos princípios de Deus, princípios de retidão, princípios de caráter. Mas é isso que tem moldado o caráter do povo de Deus, firme, convictos do chamado, firme, convictos do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. O inimigo só tem derrota para nós. Amém? Repita comigo: na crise, confie. Na crise, confie. Você está na crise? Muitos podem falar: eu estou na crise. Qual que é a crise que nós estamos passando? Crise da meia-idade, será? Pode ser. Mas nós não estamos em crise, não. Nós estamos em Cristo Jesus. Muitos falam de boca cheia: é crise para cá, é crise para lá, é política para cá. Meus amados, nós não pertencemos a esta terra. A nossa terra é celestial. Esse mundo que nós estamos aqui é passageiro. Esse tempo que nós estamos vivendo é passageiro. O que nos espera é muito maior do que nós estamos vivenciando hoje. Se nós estamos passando crise ou dificuldades, lá na frente nós desfrutaremos do melhor de Deus. Sabe como? Não desistindo. É melhor desistir ou enfrentar? Enfrentar. Muitos querem desistir. É duro terminar a faculdade? Não é fácil. É duro você cuidar de uma família? 2, 3 filhos, esposa, marido,
casa. Todo dia tem. Levanta cedo, arruma a casa, arruma a cama, faz comida, lava a louça, estende roupa, tira a roupa, bota a roupa, né? Eu faço isso, ajuda em casa também. É fácil? E pago conta ainda. Todos os dias, o povo de Israel começou a murmurar. Todo dia, maná. Todo dia tem que desmontar a tenda. Todo dia tem que montar a tenda. Todo dia tem que caminhar. Meus amados, a nossa vida é feita de desafios. Você tem que caminhar, você tem que levantar, você tem que montar a tenda, você tem que desmontar a tenda. Você tem que estar debaixo da presença de Deus, da nuvem de glória. Você tem que estar ali, fixo na coluna de fogo. Você é o povo do Senhor. Não queira retroagir, não queira retornar aos velhos hábitos, não queira retornar ao Egito. Na crise, confie. A palavra do Senhor diz, segundo o livro de Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 7, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido morreu. A mulher falando para Eliseu, Eliseu, o teu servo, o meu marido morreu. O teu servo, o meu marido morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor, o nosso Deus. Mas agora veio um credor, alguém que queria cobrar a dívida, e está querendo levar os meus filhos, os nossos filhos, como escravo. E Eliseu perguntou à mulher, como posso ajudá-la? Se alguém está cobrando e ela está pedindo ajuda, o que ela quer? Alguém que pague a sua dívida. Às vezes nós somos assim. Nós não queremos enfrentar o desafio, queremos que alguém enfrente o desafio por nós. Se possível, até Jesus falou assim, se possível, passe de mim este cálice. Mas era o projeto do Pai que ele enfrentasse o desafio da cruz. Era necessário que ele padecesse, era necessário que ele fosse levado, é necessário que cada um de nós enfrentemos o que tem à nossa frente. Qual que é o desafio que você tem enfrentado? Deus está contigo. Ele nunca te abandonou. Você pode estar no deserto, você pode estar no mar, mas saiba, Deus está contigo. Então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas, porque Eliseu tinha perguntado, o que você tem? Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então peça mais vasilhas, peça mais aos vizinhos, mas não peça pouco, peça muito. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Entre na sua casa e feche a porta. Você vê que a gente gosta de bater com a língua nos dentes, né? Conta o nosso problema para todo mundo, pensando que alguém vai resolver o teu problema. Alguém já resolveu o teu problema? Somos nós e Deus. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas o filho respondeu, já acabaram as vasilhas. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que
sobrar. A crise não é exclusividade para alguns. A crise não é só para aquelas pessoas que são os menos favorecidos, que a gente, por vezes, olha ao nosso redor. A crise tem alcançado aquela pessoa da direita, da esquerda, à sua frente, à sua retaguarda. A crise não é exclusividade para alguns. Ela pode chegar também na vida de um cristão. E ela chega. Como diz aqui o versículo 1, teu servo refere-se a alguém que servia a Deus. Meu marido, veio o credor a levar os meus filhos. Chegou, por vezes, a dificuldade financeira. Por vezes foi esse momento que nós estamos enfrentando, pandemia, portas fechadas, comércio fechado, que pode chegar, enfermidade batendo as portas. Eu já contei, acho que eu já contei aqui, que o meu filho, Samuel, era bem pequenininho, final de mês, e o meu filho tinha tinha muita crise de rinite, sinusite, aquelas ites todas, né, que tampava as narinas, e naquela época ainda podia se comprar aquela amoxicilina, aqueles antialérgicos na farmácia, sem receita médica, há muitos anos, mais de 20 anos atrás. E ela me liga no meu trabalho, Sato, quando você voltar do trabalho, passa na farmácia e compra o remédio para o menino. Tá bom. Eu vindo para casa, final de mês, coloquei a mão no bolso, olhei a conta bancária, não tinha dinheiro. Eu falei assim, eu vou assim mesmo para casa. Vai que ela já fez um chazinho e resolveu? Eu, quando abro a porta, a primeira coisa que ela fala, bem-vindo, meu amor. Qual foi? Cadê o remédio? Foi isso. Vocês estavam lá também, eu acho, viu? Cadê o remédio? Eu não comprei o remédio. Como é que você não compra o remédio? O menino está passando mal, não está respirando direito. Ele precisa, vai lá comprar correndo o remédio. Aí o japonês se encheu do Espírito Santo de Deus, né? E falou assim, nós somos crente. Pega o azeite, pega o óleo, nós vamos ungir esse menino. E vai ser curado em nome de Jesus. Que mané remédio o quê? Nós vamos ungir. E pegamos aquele óleo, eu e a esposa, ungimos o Samuel com azeite, com óleo ungido ali. Passou algum instante, cadê a sinusite? Deus havia curado. Às vezes, nós precisamos de uma crise nas nossas vidas, para que nós nos coloquemos diante de Deus e falemos, agora eu sou dependente de Deus. Vem agir na minha vida, vem agir na vida do meu filho, vem agir na vida da minha esposa. São momentos de crise que nós nos tornamos cristãos. Quando está tudo bem, é fácil a gente colocar a Bíblia embaixo do braço, vir para a igreja, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, sai daqui, vai lanchar, é muito bom. E na crise, como é que faz você na crise? Pensamos muitas vezes desistir. Eu creio que essa mulher também pensou em desistir. Mas ela falou assim, eu vou a um servo de Deus, ele vai me ajudar. E realmente ajudou. Falou assim, faça a sua parte, que Deus faz a dele. Façamos a nossa parte, que a de Deus,
Ele vai fazer, com certeza. Mas se nós não fizermos nada, como é que nós vamos requerer algo de Deus? Na crise nós crescemos. Agora vem um credor que está querendo levar meus filhos. Deixe a zona de conforto. Vá e peça vasilhas. Vá e peça aos seus amigos, vizinhos, as vasilhas, os baldes, as garrafas. Vá e faça a sua parte. Vá e faça acontecer. Se você ficar em casa, dormindo, como diz, de touca ou dormindo de botina, é um jargão lá do passado, nada vai acontecer. Mas se você se levantar e buscar o emprego, buscar o trabalho, buscar o estudo, eu creio que algo vai acontecer na sua vida. Deixe a zona de conforto. Na crise aprendemos que precisamos ser sinceros diante de Deus. Versículo 2, a parte B diz assim, para o servo: tua serva não tem nada. Você tem sido sincero com Deus? Falado: Senhor, eu não sei como resolver. Já fiz tudo do meu jeito e esqueci que eu preciso confiar em Ti. Eu tenho aprendido na igreja que eu preciso aprender no Senhor, confiar no Senhor. Mas o que eu faço? Tudo ao contrário, dependo de mim mesmo, dependo das minhas finanças, dependo do meu intelecto, dependo da minha família, dependo dos meus familiares, dependo das pessoas que estão ao meu redor. E até agora eu não consegui sair da onde estou. Seja sincero com Deus. Eu só tenho feito coisas erradas. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda a vencer. E ela foi sincera, ela disse: o que você tem em casa? O profeta pergunta: uma vasilha de azeite. Seja sincero com você e com a sua família. Rasgue a sua alma, rasgue o seu coração diante de Deus, porque Deus já sabe de todas as coisas. Deus já sabe tudo que passa dentro das nossas vidas, mas Ele quer que a gente expresse, fale com Ele, abramos os nossos lábios. A gente tem muito meias palavras, precisamos ser sinceros com Deus. Na crise, aprendemos que existem pessoas abençoadoras. O egoísmo não mais faz parte da nossa vida. Reconhecer que precisa de ajuda. O egoísta, ele nunca reconhece que precisa de ajuda de alguém. Eu vou chamar o Barbosinha, eu sou muito maior que ele. Pelo menos um tamanho um pouquinho, né? Peça ajuda a pessoas que possam realmente te ajudar. Reconheça que precisa de pessoas. Reconheça que precisa de Jesus. Reconheça que precisa da sua casa, da sua família. O egoísmo não traz nada a ninguém. Na crise aprendemos que a nossa fé é provada. E esta fé nos faz a cada dia crescermos na presença de Deus. A fé em Cristo Jesus nos faz crescer. Como eu disse, eu estava ali, relembrando há 20 anos atrás, Tarde da Vitória. Eu cresci muito da Tarde da Vitória. Nos dias, quando eu pude participar, aprender com o Bispo Silvio, aprender com a equipe, oportunidades, chance de crescer. Nos cultos, nos lares, você tem tido oportunidade de crescer.
você tem tido oportunidade de avançar? O que você tem feito com esta oportunidade que Deus tem te dado como obreiro da casa do Senhor? Eu me recordo um dia que eu estava lá no estacionamento olhando os carros e alguém passou e falou assim: Sato, o que você está fazendo aqui? Você é muito maior do que isso, você não precisa estar aqui olhando o carro. Eu falei assim: não, eu não sou maior do que ninguém. Eu estou aqui porque eu quero servir ao Senhor. Eu quero fazer o melhor para o reino do Senhor. Era sol, era chuva, era fumaça de carro, mas foi ali que eu aprendi a ser um servo de Deus. Nas pequenas coisas que nos são nos dadas, nós precisamos valorizar. Só que nós menosprezamos. Queremos o púlpito, queremos o microfone, queremos o holofote. Mas comece com as pequenas coisas, que Deus vai te colocar sobre grandes. Na crise aprendemos, quando fazemos a nossa parte, Deus também faz a parte dele. Quando eu faço a minha parte, que é buscar vasilhas, Ele vai encher. Quando eu busco em Deus, nas minhas orações, na palavra do Senhor, nos devocionais, me comprometendo com a obra do Senhor, tenho certeza, meus amigos, meus irmãos, que Deus fará a parte dele, e com perfeição e com clareza. Faça o que você foi incumbido de fazer na casa de Deus. Eu creio que cada um de nós, Deus já falou algo para nós desempenharmos na casa do Senhor. Seja servir, seja dar um abraço, seja colocar as pessoas assentadas numa cadeira aqui à frente. Aí fala assim: tem muita gente na igreja para fazer isso? Tem, mas Deus escolheu pessoas especiais para fazer isso, para dar um bem-vindos. E você é uma dessas pessoas que Deus tem te escolhido. Deus tem te dado chance para crescer. Por isso, escolha crescer. O azeite parou de correr, então ela foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Deus te ensina a como lidar com finanças. Deus te ensina a como lidar com as dificuldades. Se o marido dela não conseguiu lidar, o homem de Deus naquele momento estava ensinando a como lidar com finanças. Venda o azeite, pague a sua dívida e viva do que sobrar. Só que muitas vezes nós fazemos o contrário. Em vez de pagar as dívidas, nós fazemos outras dívidas. Qual o ensinamento que eu tiro para isso? Tenha cuidado com as suas finanças. Não tire da onde precisa para tampar o outro buraco. Não tire de um lugar para fechar o outro. É igual a teoria do cobertor curto. Você puxa para tampar a cabeça, destampa os pés. Você joga para os pés, a cabeça fica de fora. Como é que estão as nossas finanças? Se queremos crescer e prosperar, faça uma análise de como está a sua vida financeira. Amém? Quer vencer? Na crise, confie. Quer vencer? Se coloque na presença de Deus. João 16:33, para concluir, diz assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vos tenhais paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos vencer todas essas crises desta terra. Sabe por quê? Deus é contigo.
Não importa o que você tem passado,